Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça. Rogo que o Senhor Jesus tenha abençoado a sua casa na comunhão deste dia. Agora nós queremos convidar você para cultuar Jesus, queremos glorificar Jesus, queremos agradecer o Senhor Jesus pelo que Ele é e por tudo que Ele fez neste dia 10 na sua casa. Louvamos o Senhor pela vida desta igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, por meio de Jesus, o Teu Filho, a quem pertence o louvor, a glória e a honra, a palavra do Senhor, ela é honrada em nosso meio, porque nós entendemos que tudo o que aconteceu no exercício de Tua palavra, a Tua vontade assim o fez. Por isso, obrigado, muito obrigado por este dia. E na noite deste dia, nós queremos ouvir o Senhor, queremos cultuar o Senhor, nos rendendo ao Senhor para Te glorificar. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Abençoe a Deus agora o ajuntamento para culto que acontece em cada lar, em cada família. Pessoas que estão perto de nós aqui, pessoas que estão distante de nós, que o Senhor os alcance a todos, e que o poder transformador do Espírito Santo esteja agindo em cada mente, em cada coração, proporcionando aquilo que o Senhor deseja que aconteça em nosso meio. Clamamos assim, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Quero convidar todos vocês para cultuar o Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Mais uma vez confirmamos, não é um culto que você assiste, é um culto que você participa, tá bom? Quero dar alguns avisos, em seguida nós iremos ler a palavra de Deus, depois nós vamos orar, cantar louvores e ouvir a mensagem do Senhor para o coração de cada um de nós. À guisa de avisos, irmãos, nessas 3 últimos domingos, nós tivemos cultos híbridos e cultos online. Por ocasião do dia de hoje, tanto na manhã como à noite, o culto foi exclusivamente virtual, só online. Nesta semana, se Deus assim quiser, o conselho e a mesa vão se reunir e nós vamos escutar como é que está a situação e vamos passar para todos vocês, para que vocês entendam e possam, então, assim obedecer. Não temos nenhum prazer em cultos assim, não temos nenhum. Irmãos, neste momento, só eu estou no templo, não tem mais ninguém. Você não tem noção da dificuldade que é pregar sem olhar ninguém, sem ver ninguém, sem ter o retorno dos olhos de vocês. Como isso é difícil. Há uma exigência muito intensa da mente do pregador para que ele não se perca. Por isso, o desejo do conselho e da mesa administrativa é que todos nós estivéssemos aqui, presencialmente, participando do culto, envolvido com o louvor, louvando, vendo os irmãos, cumprimentando os irmãos, compartilhando alguma bênção, compartilhando algum dom. É isso que nós entendemos ser culto ao Senhor. Mas, por enquanto, por causa do risco de contaminação e para não expor os irmãos a esse risco, é que nós estamos online. Escola dominical, online, virtual, reuniões de ministérios só virtuais, online, cultos da mesma forma. Nós acreditamos e pedimos que os irmãos orem por isso também, para que logo o fim chegue e nós possamos nos reunir como antes, tá bom? Por conta deste momento, a Santa Ceia será ministrada somente presencial, quando nós estivermos juntos. Convido os irmãos a aguardarem, a esperarem. Vai chegar o momento. Aí nós vamos então ministrar presencialmente aqueles irmãos, desculpem, que têm necessidade e desejo
de participar da Santa Ceia presencial, eu quero convidá-los a que esperem um pouco, aguardem um pouco. Nós não queremos colocá-los em risco. Tem sido tão difícil, às vezes, fazer uma visita e ficar do portão para fora, conversando com a pessoa do portão para dentro. Isso tem sido tão difícil para a gente, irmãos. Mas nós queremos nos sujeitar a isso, a fim de não colocar em risco a saúde dos irmãos queridos. Os dízimos e ofertas que os irmãos têm com o Ministério de Missões, nós estamos dispostos a atendê-lo. Iremos observar rigorosamente todo o protocolo do Ministério de Saúde. Não vamos nos aproximar. Você está com o seu dízimo, faça a transferência bancária, use o seu celular, o Pix, evite ir ao banco. Caso você precise de ajuda, liga para nós, 3921-3971, e um oficial vai até a sua casa, vai pegar o seu dízimo com todo o critério, vai ao banco, ele vai fazer o depósito por você, ele vai enviar o comprovante para o tesoureiro e vai devolver para você o comprovante. É isso que estamos fazendo. Nós precisamos, irmãos, que os irmãos se mantenham fiéis ao Senhor, que os irmãos se mantenham leais ao Senhor e à sua palavra. Portanto, nós nos dispomos a auxiliá-los nisso, tá bom? O horário em que a igreja estará funcionando para assisti-lo, tanto em função dos dízimos, como também para alguma visita, é o horário comercial. Os irmãos podem ligar aqui, haverá uma secretária pronta para atendê-lo. E essa secretária vai passar para os oficiais ou para mim alguma necessidade de visita especial. Estamos precisando conversar com um presbítero, com um pastor, nós iremos à sua casa, ficaremos do lado de fora, observando esses critérios e protocolo e vamos dar assistência espiritual a você. Ou então levar o seu dízimo até o banco e depois devolver, com todo o critério. Ligue para cá, 3921-3971. Mas em horário comercial, só horário comercial. A igreja não vai funcionar, a secretaria, fora desse expediente. A secretária, Carol, ela tem um telefone pessoal, que deve ser usado apenas para assuntos pessoais. O da igreja, para assuntos de igreja, quer seja Santa Ceia, quer seja visita, quer seja dízimo, quer seja alguma conversa, tem que ser o 3921-3971. Esse telefone vai ficar na igreja para o horário comercial. Contamos com a compreensão e colaboração dos irmãos a isso, tá bom? Agora eu queria orar pelos nossos enfermos. Meus irmãos, os profissionais da área de saúde informaram para nós que por conta de aglomerações familiares no Natal e nas festividades de Ano Novo, o número de contaminação foi muito elevado. Gente que veio de fora, que passou por aeroporto, passou por rodoviária e que provavelmente tenha tido contato com gente com o vírus e trouxe esse vírus para os familiares, fez com que o número de contaminações subisse muito. Há quem fale em 4 vezes mais. Por conta disso, nós estamos nessa fase difícil que nos encontramos. E muitos queridos nossos pegaram esse Covid, foram contaminados com o coronavírus. Nós queremos orar e pedir aos irmãos, não esqueça do uso da sua máscara. Use a máscara. Ao sair de casa, use a máscara. Se você puder não sair, não saia. Evite o contato com gente contaminada. Como esse vírus ele reage diferente dependendo da pessoa, da idade. Então nós não sabemos porque alguns são assintomáticos. E pode ser que você não seja, ou você sendo pode contagiar a outros que não são. Ore ao Senhor
use máscara, álcool gel e espere passar esta pandemia. Nós oramos para que o Senhor ponha limites nisso. Então eu queria orar agora, tá bom? Para que Deus possa abençoar os nossos irmãos. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós clamamos o Senhor, a intervenção direta do Senhor na vida dos nossos irmãos que foram contaminados com este coronavírus. Senhor, a reação é muito distinta um do outro. Alguns possuem sinais bem claros, outros não possuem nenhum sinal. E nós não sabemos quem é quem ou como cada corpo vai reagir. É por isso que a recomendação do conselho e da mesa desta igreja é que esses irmãos se guardem e que evitem aglomerações, porque na aglomeração o risco é maior. O uso de máscara diminui a possibilidade de contágio. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito que habita em nós nos habilite para viver este momento sem correr os riscos que normalmente correríamos. Ajude o Teu povo. Senhor, temos tantos irmãos enfermos, tantos, e eu suplico ao Senhor a Tua visita sobre eles, a Tua graça, a Tua bondade. Alguns estão enfermos por Covid, outros estão enfermos por outras enfermidades ou pelo avançar da saúde, mas todos eles precisam do Senhor. Visite-os, bondoso Deus. Restaure-lhes a alegria da Tua salvação, a alegria da restauração. Promova, ó Deus, entre eles a Tua proteção. Abençoe, ó Deus querido, as famílias do Teu povo. Confio aos Teus cuidados isso com alegria, com gratidão. Pedindo que o Senhor dê ao conselho e à mesa o discernimento do Espírito de Deus para o que fazer, como fazer, quando fazer, se abrir agora, se esperar um pouco. O Senhor tem usado, Deus, os profissionais da área de saúde e alguns pastores que estão nos aconselhando. Use também, Deus, o conselho e a mesa para termos discernimento do que fazer neste momento e informar ao Teu povo. Esse Teu povo é um povo obediente que aguarda a direção do Senhor. Abençoe-nos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar a Ele louvores. Queremos, em seguida a isso, ouvir a mensagem do Senhor para o coração de cada um de nós. Amém. Vamos cantar. Boa noite, queridos. Quero convidar vocês a louvar a Deus conosco. Quem teve a oportunidade de escutar a mensagem do pastor pela manhã foi renovadora. O pastor falou sobre transformação, fazer Deus conhecido, né? Primeiramente, deixar tudo e depois segui-lo, seguir a Jesus. E é por isso que nós vamos cantar essa música. A primeira música, Tudo para Ti. Consagre tudo para o Senhor. Buscar
Vivemos dias maus, irmãos. Nós sabemos disso. Que o dia do Senhor voltar está chegando. Mas a esperança que nós temos é que essa tristeza não durará para sempre. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Será realidade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Meus irmãos queridos, por gentileza, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Hoje, pela manhã, nós vimos as transformações que o Senhor Jesus efetuou na vida de pescadores a partir de um encontro com Ele, de uma caminhada com Ele. O Senhor os abençoou, transformando as suas vidas de uma forma total. Agora queremos ver essa transformação na vida de um homem chamado Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 23. Atos capítulo 10, 23. Diz assim, nós vamos ler até o 33. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se, partiu com eles, também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo:
Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora da 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, a alguém a Jope chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, todos estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Apenas até o versículo 33. Vamos orar? Senhor, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos direciona, a tua palavra nos ensina, também nos exorta, a tua palavra nos aconselha, ela pacifica o nosso coração. Por isso nós nos rendemos ao Senhor e por meio de tua palavra clamamos que o Senhor faça a todos nós o que está na tua mente para este momento, na noite deste dia. Abençoe-nos, portanto, nos fazendo compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo domingo, se Deus quiser, estará de volta conosco o pastor Vinícius e a sua esposa. E nós teremos um culto de missões. E naquele momento, o pastor Vinícius vai trazer para nós as experiências que ele adquiriu no campo de trabalho, na seara do Senhor. Ele será o preletor daquela noite no culto de missões para aquecer o nosso coração com as experiências que ele e todo o grupo de irmãos que com ele e a esposa estiveram desse trabalho do campo entre os índios no sul do país. Que Deus possa trazê-los em segurança para o nosso meio e usá-lo naquele tempo. Amém? Meus irmãos, falando ainda em transformação ou em a transformação que continua, no culto da manhã, o preletor nos falou da transformação que o Senhor Jesus efetuou na vida de pescadores que eram iletrados, indoutos, e como eles, uma vez transformados, eram agora homens corajosos, dispostos a levar adiante o conhecimento que eles adquiriram de Jesus. A habilidade que eles tinham com rede, com pesca, com barcos, com mar, foi usada na transformação que eles experimentaram. O Senhor os chamou a si, usou aquela habilidade que eles tinham e os transformou em pescadores de homens. Vimos isso no culto da manhã. Agora, eu queria ver com vocês a transformação que o Espírito realiza na vida de algumas pessoas. Eu acredito que você já ouviu testemunhos de gente que dizia: eu sou um ex-alcoólatra, um ex-viciado, um ex-isso, um ex-aquilo. Eu já vi tantos testemunhos e as pessoas falavam com tanto prazer o poder que o Espírito transformou as suas vidas, mas alguns de nós não fomos ex. É provável que alguns tenhamos nascido num lar evangélico, os pais eram boas pessoas,
não tinham muitas mudanças, mas o Espírito proporciona, da mesma forma, uma transformação. Porque o Espírito não só transforma ladrões em bons cidadãos, mentirosos em homens da verdade. Ele transforma também gente que tem um passado que não era tão negro assim. Por exemplo, imaginem vocês ouvirem o testemunho desta mulher de Marcos capítulo 5. Ela chega numa igreja para contar a sua história. Antes de Jesus, marcada pelo sofrimento, marcada pela limitação, ela sofreu de uma perda de sangue crônica que se arrastava por longos 12 anos. E as suas saídas de casa eram apenas para hospital, farmácia, apenas relacionada à saúde. Diz-nos a Bíblia que ela gastou tudo que tinha. Ela gastou tudo que tinha e não melhorava, só piorava. Ela estava numa pandemia, presa em casa, privada de uma vida social, não por conta de um vírus, não apenas um ano, como nós estamos acostumados a ver, mas ela ficou presa em casa, privada de vida social por 12 anos. 12 anos. Um certo dia, ela ouviu que estava na sua cidade um homem chamado Jesus, e ela se preparou para sair de casa. Pela primeira vez, não para hospital, pela primeira vez, não para um exame, não para comprar remédio, ela saiu para encontrar-se com Jesus. Ela acreditou que aquele encontro poderia proporcionar cura para ela. E ela foi, então, movida desta fé. E ela tocou, e ela sentiu ficar curada de um encontro com Jesus. Imagine ela chegar em casa e contar para as vizinhas que está curada. Imagine o depois de Jesus, ela poder ir à igreja, ela poder ir ao mercado, ela poder ir à praça, ela encontrar-se com a família, agora curada, a gratidão no seu coração por uma transformação que aconteceu num encontro único com Jesus. Imagine este outro homem. Ao contrário daquela mulher, a sua história é muito mais triste, porque ele era um homem terrível, ele causava pânico em toda a cidade. Diz-nos o texto da palavra que ele andava nu nas ruas. Certamente, alguém deve ter ligado para a polícia e ele foi preso. Mas diz-nos a palavra que ele quebrou os grilhões, rompeu as celas e continuou, então, a sua vida de violência. Ele morava num cemitério. Certo dia, chegou lá na praia daquela cidade, em Gadara, Jesus. E quem vai recebê-lo não é outro morador da cidade, senão esse endemoniado. Ele chega lá e ele é curado num encontro único com o Senhor Jesus. Quando os moradores da cidade chegam aonde está Jesus, com o ex-endemoniado, diz a Bíblia que ele estava sentado, cônscio e vestido. O Senhor Jesus o manda para casa, dizendo, vai para a tua casa e conta para a tua família o que o Senhor fez por ti. Anuncia tudo o que Ele fez por ti, como teve misericórdia de ti. A vida daquele homem foi totalmente transformada. Agora ele não é mais o endemoniado, ele é o ex-endemoniado. Não é mais o homem violento, ele é o ex-violento. E ele pode contar o que o Senhor Jesus fez na sua vida a partir de um encontro. Outro homem era um morador de Jericó. Conta o texto de Lucas capítulo 19, que este homem, que todos conhecem, mas que ninguém aprovava o seu testemunho, ele tinha a má fama, ele não tinha amigos, ele não podia ir à igreja, não frequentava cultos, não tinha paz,
mas tinha família, ele tinha uma alma, ele tinha uma casa. E o Senhor Jesus, entrando na sua cidade, ele ficou sabendo. Aí então ele se apronta para encontrar Jesus. E ele arquiteta tudo sozinho, uma vez que ele não tinha com quem compartilhar os seus sonhos, os seus desejos de conhecer Jesus. Havia um anseio na sua alma. Aí então ele executa o plano e, para sua surpresa, o Senhor Jesus fala com ele e mostra um desejo de estar na casa dele, e que de fato acontece. O Senhor Jesus diz que aquele homem era filho de Abraão e faz uma transformação na vida daquele homem a partir de um encontro que começou debaixo de uma árvore e se estendeu para a sala de jantar da sua casa. O Senhor mudou a vida daquele homem, transformou a partir deste encontro. Lembram-se do pródigo? Esse exemplo clássico de um homem que morava na casa do seu pai. Nunca roubou, não tinha necessidade de mentir, nunca matou ninguém, não tinha demônios sobre si, não havia nenhuma doença que o impulsionasse até Jesus, vivia bem. Mas dentro dele revela-se a necessidade de uma mudança tão intensa que o pai diz que ele era morto. A sua vida sem Jesus era uma vida de morte. O próprio pai o conceituou assim: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Ele só queria festa e o seu prazer era estar com os amigos. O que ele tinha que mudar? Ficou muito claro que quando ele passa por um sofrimento, havia necessidade de que ele mudasse. E ao encontrar-se com o Pai, a mudança se configura. Mas eu queria ver com vocês o homem de Cesareia, esse centurião, esse soldado da corte italiana. Ele era um homem bom, ao contrário da mulher com hemorragia, ele não tinha problema de saúde. Ao contrário do homem de Gadara, ele não tinha demônios. Pelo contrário, ele era religioso, ele era temente a Deus. Aqui, no versículo de número 2, diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Reto diante de Deus. Versículo 22. Temente. Diz o versículo 22 que ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Romano, que tinha bom testemunho de toda a nação. Fazia orações. Ele tem o que para mudar? Qual a área da sua vida que precisa experimentar uma transformação? Ele não é ex-nada. Pelo contrário, tudo o que ele fazia era bom. Até as esmolas que ele fazia subia para a memória de Deus. Que transformação é que esse homem precisa? Quando você vê um ladrão, você diz, esse homem tem que mudar. Quando você vê um mentiroso, você diz, esse homem tem que mudar. Quando você vê uma mulher que faz fofoca, você diz, essa mulher tem que ser transformada, tem que mudar. Esse aqui não. Mas o Senhor aparece a ele na figura de um anjo e dá a ele uma ordem que revela a necessidade de transformação. Porque o poder transformador do Senhor é para os maus, mas também para os bons. Para os que estão agindo de forma errada, mas para aqueles que não têm nada que fazer errado, que nunca erraram. Porque o pecado está dentro do coração, nem sempre é nas mãos. O que o homem precisa é de um poder que o transforme de dentro para fora. Nós somos pecadores não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Nós somos pecadores, é isso que nós somos. E a salvação se processa lavando o nosso coração
e não apenas as nossas mãos. E por conta disso, esse cidadão perfeito de Cesareia experimenta uma transformação. É interessante que este homem perfeito de Cesareia, que alegrava o coração do prefeito, que tinha bom testemunho dos policiais de Cesareia, que era bem quisto no comércio de Cesareia, que tinha bom testemunho da igreja de Cesareia, só tinha elogios de toda a nação. Diz o versículo 22 que ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Era um homem bom. Pense num homem bom. Chama-se Cornélio. Bom testemunho dos seus funcionários. Ele era um homem que podia ser chamado de bom naquela cidade. As mudanças, meus irmãos, elas acontecem às vezes em pessoas que precisam de uma extraordinária mudança e também às vezes naqueles que nasceram no lar evangélico. O poder transformador do Senhor não é apenas para os malfeitores, é para todos. Para todos. Se Cornélio continua na vida que está, sem atender ao que Deus lhe mandou fazer, só as esmolas dele chegariam a Deus. Só as suas orações chegariam ao céu. Ele não. Porque ele poderia pensar, gente, mas eu não faço nada de mal. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu não faço mal para ninguém. Eu não mato uma barata sequer. Eu dou esmolas, eu faço orações. Eu leio a palavra todo dia. Eu não estou indo na igreja. Mas olha só o que eu faço de bem. E o meu testemunho é melhor do que muitos que frequentam a igreja. Ele poderia dizer isso de si, mas é interessante que ele experimenta uma transformação a partir de um encontro com Deus. A transformação veio quando ele teve obediência a uma ordem de Deus. Diz aqui que ele orava. Olha só, versículo 3. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse, Cornélio, ele disse, que é, Senhor? O anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros da Jope, mandar chamar Simão, ele vai te dizer o que tem que fazer. Ele sem detença, sem nenhuma dificuldade, ele chama alguns funcionários e o manda até onde estava Pedro, na casa de Simão, um tal curtidor que morava na beira do mar. Ele poderia pensar, ou poderia falar, Senhor, nós já estamos conversando aqui, eu estou orando e o Senhor está agindo, eu estou reagindo à tua ação, então me diz o que faço. O Senhor fala e eu faço. O Senhor sabe que eu obedeço. Aí o Senhor diz para ele, a ordem é ir até Jope, procurar por Pedro, e ele vai te dizer. Mas Senhor, eu estou aqui, fala o Senhor o que eu tenho que fazer, eu faço. O Senhor sabe que eu tenho um serviço fácil de lidar. Eu sou flexível. O Senhor manda e eu obedeço. A ordem é, vai a Jope. Ele não questiona. Ele não questiona. A transformação daquele homem veio quando ele obedece à ordem de Deus. Por mais estranha que pudesse soar aos seus ouvidos aquela ordem, quando o anjo se retira, versículo 7, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado e os enviou a Jope, sem detença, sem dificuldade. Ele obedece à ordem que ele entendeu ser do Senhor. Deus promove e incentiva a comunhão. Deus poderia falar para ele, faça isso, isso e isso. Ele faria. Mas o Senhor envolve Pedro. O Senhor sempre vai estar envolvendo isso, promovendo comunhão. Eu louvo a Deus por isso. A transformação acontece assim.
em homens que são chamados bons quando eles obedecem à palavra. Mas a transformação, ela se concretiza com o contato que nós temos com a palavra. Quando Pedro chega lá, Pedro não vai dar o seu testemunho. Oh, gente, eu era pescador lá em Cafarnaum e um certo dia passou... Não. O que Pedro faz é falar o que a palavra fala. Porque a transformação que nós precisamos, ela vem com o contato com a palavra. Pedro não tem o que dizer a não ser o que a palavra diz. Como é que está a sua vida devocional? A sua alimentação espiritual? Você tem prazer em meditar na palavra? Leia bons livros, mas é a vida na palavra que transforma. Não esqueça da recomendação de Paulo. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Insta, prega a palavra. É ela e tão somente ela que nos fala a revelação do Senhor. Ela é a revelação de Deus. Ela promove crescimento, edificação, transformação. Pedro chega e fala a palavra. O seu testemunho não tem peso de transformação. A sua experiência não tem peso de transformação. Então ele faz uso da palavra. A transformação na vida de Cornélio veio quando ele obedeceu a ordem que Deus deu. Vai até aquela cidade e manda chamar Pedro. É provável até que ele soubesse quem era Pedro. É provável até que ele soubesse quem era Simão, o curtidor. Mas Deus mandou ele chamar Pedro. Então ele deve ter pensado, esse homem é digno de adoração. Quando Pedro entra na sua casa, ele se prostra e adora. Porque na revelação que ele teve da sua visão, o Senhor falou sobre Pedro. Ele deve ter imaginado que esse homem era santo. Ele não tem dificuldade de adorar aquele quem Deus mandou adorar. Mas Pedro disse, não se levante, eu sou homem como você. Não há diferença entre nós, eu sou homem também. E digno de adoração é só Deus. A transformação naquele homem de Cesareia veio quando ele obedeceu a ordem que Deus deu. Veio quando ele teve contato com a palavra de Deus que Pedro trouxe, mas veio com o conhecimento de Jesus. Pedro chega e fala de Jesus. Olha aí o texto. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, disse Pedro. Jesus Cristo é Ele que causa transformação. Nós estamos no ano do conhecimento de Jesus. Não é algo para o conselho espiritual apenas. Não é algo para a junta diaconal apenas. Não é algo para as mensagens do púlpito apenas. Não é algo para a mesa administrativa apenas. Não é algo para a liderança dos ministérios apenas. Não é algo para ser discutido nos púlpitos da EBD. Não, é algo para cada membro. Conhecer Jesus é algo para cada um de nós. Desde aquele que está se preparando para o batismo, aquele presbítero que tem 60 anos que é presbítero. É para todos nós. Envolve os pastores da igreja, envolve os membros da igreja, aqueles que entrarem aqui na nave da igreja vão ouvir de Jesus. Hoje, no culto da manhã, um homem chamado Delso abordou o Nicola e, ao saber que era uma igreja, disse, eu posso participar do culto? E ele entrou e ele ouviu a palavra de Deus em Jesus transformador. Ficou lá no último banco quietinho e participou. E a mensagem pelo Espírito alcançou a ele. Porque é o conhecimento de Jesus que causa transformação. Você pode até imaginar que conhece Jesus.
Mas eu quero te convidar para uma experiência pessoal, íntima com Jesus. Ore ao Senhor. Cornélio orava. Cornélio tinha bom testemunho. Ele tinha que mudar o quê? Se converter de quê? Ele já fazia tudo aquilo que tinha que fazer, só que ele fazia fora do caminho. É no caminho que todas as coisas que fazemos têm valor. O Senhor Jesus foi à casa daquele homem. Ele teve conhecimento de Jesus. E a palavra proporcionou a ele transformação. É interessante que quando Pedro pregava, versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro nunca imaginou, porque ele achava que o Deus e a salvação deste Deus era somente para uma raça, era somente para um tipo de gente, e que os gentios estavam fora. O Senhor mesmo revelou-se a Pedro dizendo: não considere comum ou imundo aquilo que eu revelo. Vá à casa deste homem sem questionar. Estão aí 2 homens, desça com eles e os acompanhe. E Pedro vai. E ao chegar na sua casa, Pedro fala a palavra, proporciona a comunhão com o Espírito. E o que acontece? Versículo de número 44. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmãos queridos, o reino é maior do que a igreja. O Senhor nosso Deus é maior do que o meu credo. Eu não consigo encaixar Jesus no tamanho da minha fé. Ele é maior. Por isso, eu quero convidar você a se aproximar de Jesus, para conhecê-lo, para ter experiências pessoais, individuais com Ele. E a transformação virá. Até para aqueles que acham que não precisam mudar de nada, transformar-se em nada, porque nunca mataram, nunca mentiram, têm bom testemunho, fazem orações, sempre estão lendo a palavra. Vai mudar o quê? Transformar-se de quê? Cornélio era um homem assim. Deus o conceituou como homem temente. A nação o conceituou como homem bom. Mesmo assim, havia a necessidade de uma transformação que veio a ele quando ele obedeceu a ordem que Deus lhe deu, quando ele teve o primeiro contato com a palavra nas mãos de Pedro, com o conhecimento de Jesus e com a comunhão com o Espírito. Quero orar por você, para que o Senhor transforme você. Mesmo que você não tenha cometido grandes deslizes na sua vida passada, você acha que porque é filho de crente não tem necessidade de um encontro com Jesus? Tem sim, tem sim. Você pode ser uma pessoa boa, ter bom testemunho. Você pode nunca ter cometido grandes deslizes, mas tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Para Cornélio, a transformação chegou. E eles receberam o Espírito Santo. E foi derramado sobre ele o dom do Espírito. Versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Que estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
Então eles pediram que permanecessem com ele por alguns dias. Vamos orar? Eu quero orar para que haja no seu coração um desejo genuíno de conhecer Jesus e aproximar-se de Jesus. Para isso, pela manhã, o pregador disse que eu tenho que deixar tudo e seguir Jesus. Deixar tudo. Manias, conceitos, preconceitos e caminhar com Jesus. Isso sim fará de mim um homem transformado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pessoalmente, eu quero conhecer mais o Senhor. Esta palavra foi muito clara para o coração do Waldenberg. Não apenas para o coração do pastor, mas do homem. E eu quero conhecer mais de Jesus. Viver mais de Jesus. Eu aprendi no culto da manhã que eu tenho que deixar tudo. Manias, abrir mão do que eu sou, abrir mão do que eu tenho, para que eu seja aquilo que o Senhor projetou que eu fosse. Eu preciso deixar, porque seguir Jesus vai exigir de mim isso. Eu clamo por mim e pelos meus irmãos que ouviram a tua palavra. Estimule o nosso coração a deixar e a seguir Jesus. Cornélio não tinha muitas coisas para mudar. Ele não estava endemoniado. Ele não tinha uma doença terrível. Ele não tinha maus costumes. Mesmo assim, o Senhor enviou a ele uma palavra e ele obedeceu. No contato com a palavra, ele se rendeu. Ele teve conhecimento de Jesus e o Espírito foi derramado sobre ele. É isso que gera transformação na gente. Queremos melhorar, ó Deus, o que nós somos. Eu quero ser melhor. Por isso eu entendi que tenho que obedecer a Deus. Preciso do contato com a tua palavra. Tenho que ter conhecimento de Jesus e comunhão com o teu Espírito. Que isso aconteça em nós, por nós e para todo o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, proporcionando transformações, para que sejamos aquilo que o Senhor espera que sejamos. Abençoe assim, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Boa semana, meus irmãos. Boa semana.